Versões elevadas de Avyaktivadada. Brahmababa era dito ser uma encarnação de economia. Quem são todos vocês? Vocês são masters ou não? Vocês não sabem ser econômicos? Vocês sabem como gastar? Na realidade, nas vidas mundanas deles, os duplos estrangeiros não sabem como aumentar suas poupanças. Eles usam tudo e elas terminam. Eles mantêm uma conta baixa. E, em relação a isso, vocês têm que se tornar uma encarnação de economia. Então, o Bapdada viu que vocês não têm economizado quanto deveriam dos tesouros elevados dos pensamentos que vocês receberam. A conta de desperdício é maior. Se os seus pensamentos são desperdiçados, então os outros tesouros são automaticamente desperdiçados. Se os seus pensamentos são de desperdício, como seriam suas ações e palavras? De desperdício, não é? A fundação é pensamento, então verifique seus pensamentos. Não os deixem soltos. It's ok, é só por 2 minutos e não mais. Entretanto, verifique quantos pensamentos você teve em 2 minutos. Os pensamentos inúteis, eles são rápidos, são mais rápidos. Você é capaz de ir de Abu para a América em 1 segundo. Independente disso, a velocidade é rápida. Verifique-os na mesma velocidade e os economize. Economize o poder dos seus pensamentos e então verifique-os à noite. Se você guardou, economizou algo com atenção, então mesmo que essa economia seja pequena, existe felicidade extra nessa economia. Se você tiver que gastar os $10 e você guardou $1, 1 libra, então você experimentaria a grande felicidade de conseguir salvar 1 libra, um dólar. Use o poder de controlar sobre seus pensamentos. Eu entendo isso, mas eu posso fazer se isso acontece? Quem diz que aconteceu? Tá? Uma família de anjos unidos no amor por um. Om Shanti. Om Shanti. Transform the atmosphere. Transforme a atmosfera com o yoga vulcânico, Tapasya. Assimile o poder de empacotar.
Para a lembrança vulcânica, tanto sua mente como seu intelecto precisam ter um freio poderoso e também o poder de conduzir. Ao fazer isso, o poder e a energia do intelecto não são desperdiçados, mas acumulados. Quanto mais você acumular esse poder, mais os poderes de discernir e decidir aumentarão. Para isso, pare a expansão dos pensamentos, ou seja, assimile o poder de empacotar. Om Shanti. Om Shanti. Om Welcome to Shanti, bem-vindos a Vyakti Parivar. Hoje é o dia 2. transform the atmosphere with Transforme a atmosfera com o yoga vulcânico imbibe Tapasya. power. O tema de hoje é assimile o poder de empacotar. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Estão todos bem? Ok? Está tudo ok? Isso é muito bom. It is so interesting É tão interessante to listen to Baba. ouvir Baba. Then lot of thinking, reflection begins. E então o muito pensar e reflexões acontecem, começam, e por isso temos que praticar durante o dia. Eu estava pensando, quantas palavras nós lembramos, mas pelo menos lembramos que eu tenho que criar a consciência de ser o Master Autoridade Todo-Poderosa. E também ouvindo Baba revisando a Murli de domingo, o orçamento, a conta para gasto, a conta de poupança. Baba diz que para agora a conta de desperdício é maior. E agora estamos prestando atenção. Assim que um pensamento de desperdício inútil surja, nós mudamos o pensamento. Do pay attention lot these days to our thoughts. Precisamos prestar atenção nestes dias, prestar atenção no intelecto. Baba também está nos dando sinais aviares, porque a nossa meta é ter lembrança vulcânica. Baba tem usado a palavra yoga vulcânico, mas desde 2 dias Baba diz lembrança vulcânica. É uma lembrança de fogo, de chamas. A lembrança é vulcânica e obstáculos vêm à mente. Pensamentos por algumas almas. Se algumas almas estão criando oposição, Baba disse, mantenha somente a sua posição. Eu gosto muito disso. Você mantém a sua posição, mesmo que haja oposição. Existe oposição de algumas almas. Então, o que Baba está dizendo? Para criar a lembrança vulcânica, use a sua mente e intelecto, tem que ter um breque poderoso.
Eu ouço tanto sobre carros novos, que a velocidade é muito boa. E sempre dizem que a velocidade é muito boa, mas e os breques? Imagine se os breques não forem fortes e a velocidade é alta, o que acontece? Haveria um grande acidente. Então, com a velocidade dos esforços, precisamos também ter um breque. Baba disse, você pode mudar de direção. Às vezes, alguém não intencionalmente pode vir e pode haver uma batida, e então você tenta desviar, você tenta mudar de direção. Então é a mesma coisa com seres humanos. Não entrar num conflito ou numa batida, mas mude a direção. E nestes dias, essa coisa toda de vibração, com humildade, você diz o que está certo. E depois disso, você usa os breaks. E fazendo isso, o poder e a energia são do intelecto e não é desperdiçado. O intelecto tem que observar cada pensamento e dizer para a mente parar, desviar, o que for necessário. O intelecto tem que estar alerta. Quando há falta de controle do intelecto na mente, é quando a tensão vem e algum tipo de energia que não é muito boa, que não é pacífica, que não há paciência. Então, o que fazemos quando usamos o break? Somos capazes de virar, e aí estaremos economizando muita energia. Quanto mais acumular poder, mais o poder de discernir e de decidir vão aumentar. A capacidade do intelecto, e então você poderá discernir e decidir. Brahma Baba costumava nos dar alguns projetos. Vá procurar. Baba queria abrir um centro numa rua principal onde todos pudessem ver. Então eu me lembro que tomamos aquele desafio e encontramos um lugar muito bom, grande, na rua principal, 15, 20 minutos de onde estávamos. E então fomos descrever para a Baba. Está assim, é assim. Por 10 minutos eu falei, e quando eu terminei, Baba entendeu em 2 minutos. E dali eu aprendi que você tem que ser muito clara, curta, e quando você fala com Baba também, ser cheia de essência, porque senão aquilo se continua falando. Então, se tornando plena de essência e precisa, é importante. É isso que Baba quer dizer. Então, Baba disse, Baba gostou e imediatamente sabia que era esse o lugar. Então, ao ouvir também, o poder de discernir vem instantaneamente. E nestes dias, há sempre alguma coisa que você tem que discernir e decidir. Então,
muito poder é The more necessário. the powers to discern and Quanto mais aumentarem esses poderes de discernir e decidir, então pare a expansão de pensamentos. Os pensamentos podem te levar a 10 anos atrás, 5 anos atrás, But we don't have to go into all these details. e não precisamos entrar nesses detalhes todos, ao menos que seja necessário. Então, esse hábito da mente de convencer ou de tomar suporte entra em muitos detalhes. E nestes dias, para ser angélico, para ser avyakti, você não quer entrar em detalhes, mas o quanto for necessário é importante. Então, pare a expansão de pensamentos e assimile o poder de empacotar. Eu me lembro que quando Baba estava em Delhi, toda manhã costumávamos ouvir a Murli. Era muita gente, de toda a Delhi vinham 2.000 pessoas. E se podia resumir a Murli muito rapidamente. Eu podia fazer isso. E se eu tivesse que repetir em 5 minutos os pontos, eu podia revisar. E todos ficavam revisando a Murli, porque Baba podia chamar um ou outro. Então, pensar na Murli, a Murli que era lida em 45 minutos, tinha que ser revisada em 5 minutos. Então, Baba dizia, filho, você é muito bom nisso, ou filha, você é muito boa nisso. Então, quando estamos fazendo alguma coisa, quanto há de detalhes? Só se não tiver claro que é necessário detalhes, mas deve estar. E toda essa capacidade vem do acúmulo de poder. Então, agora temos que dizer, não deveríamos perder nenhuma energia. Quanto de energia? Às vezes algo precisa 10 minutos, outra coisa meia hora, mas se formos levar 1 hora ou mais disso, então você sente que é um desperdício. Então, o poder de empacotar é muito, muito importante, é um poder muito importante. Então, penso que vocês vão desfrutar. Iremos desfrutar. Começando hoje à noite até amanhã, quando nos encontrarmos novamente. Então, pense em cada palavra. Eu espero que vocês tenham esses sinais aviados com você, para que possam ler novamente. Leia algumas vezes, porque não se pode lembrar todas as palavras. Então, antes da prática, leia e pratique uma parte e pare. Não dá para praticar tudo, mas pelo menos você para, muda de direção e pratica. E se você ler outra vez, e você vai lembrar e vai tomar os passos certos. E então, você será capaz de economizar muita energia da mente, do intelecto, para ser usado na tarefa de Baba. Om Shanti. Om Shanti, Didi. Om Shanti a todos. Então, a minha primeira pergunta é sobre o poder de empacotar. Eu gostei quando você disse para não entrar em muitos detalhes. Como você coloca um ponto final e não entra em tantos detalhes?
Eu penso que internamente, se estamos And claros, what se há happens when you clareza, are short and isso clear, acontece quando você everything you do, whether you meditate é or curta no sentido de não falar on muito, it, de becomes pensar very, muito. very easy, right? Então, But if aí there is para no revolver, agreement and you falar, don't put fica together fácil. not Mas, one se point não, a gente and then continua next falando, point, falando, falando, even um one ponto depois do person outro. gets confused and others Mesmo don't relate to that, a gente and then others fica cannot confuso, os respond to outros that. ficam confusos e não conseguem responder de forma apropriada. But Eu uso muito o poder de not that it is empacotar. not clear, you know. O poder de empacotar não é que não esteja claro. Important aspect because if we go Tome um long, aspecto people forget. importante, Their porque se vamos muito longe, concentration is gone. esquecemos. But A if we are nossa very concentração precise se and clear, perde. Mas se somos muito precisos e so claros, if you funciona muito it's a bem. kind of practice, no? Isso também é uma Yes. prática. Yes. To just learn to find the essence in something. That's what Aprender a encontrar a essência em algo e focar na essência. To give a task to someone, Vamos dizer que eu quero dar uma tarefa para alguém, then I have to just give para it. escrever algo, então eu tenho But que if dar I go back pontos. and forth, if I Mas se eu keep fico, adding vai para points, frente, vai para other trás, person entra em doesn't detalhes, relate. a outra pessoa So não se a conecta. sensible person's Uma response pessoa will be to stop sensata and say, "Oh, let me clarify." falaria: But vou parar, então, por favor, it's always vamos short also. esclarecer. É muito bom So other esclarecer e It's ser, homeworking. resumido, curto, right. I was thinking also when you como a said lição de Brahma Baba casa. called you up and asked you to summarize the Murli, Eu estava pensando de quando Brahma Baba te chamou para para resumir a Murli. E é muito bom para treinar o poder de empacotar. E durante a Murli, você está recebendo o poder de empacotar, você não acha? Used to do it very often. Nós fazíamos isso muito frequentemente. Because some Quais of os the pontos points and some of the examples, que Baba falava, alguns exemplos, mas quais eram os pontos verdadeiros, reais que Baba dava? yeah, E definitely. assim poderia-se ir na essência da Murli. E é uma maneira muito boa de se aprender o poder de empacotar. Uma das coisas que você estava dizendo era sobre a atitude. Quando você estava compartilhando, o poder o poder de empacotar está realmente na atitude. Você pode nos explicar? Se você tiver uma atitude limpa, positiva, cheia de bons votos, então é fácil usar o ponto final. Mas se existe algo te incomodando sobre outra alma, então você continua pensando, pensando, e tem muita perda de energia. O poder de empacotar está tudo na atitude, sutilmente. De outra forma, eu conecto um exemplo, outro exemplo, um terceiro exemplo, e vou lá para trás 10 anos, porque isso aconteceu, aquilo aconteceu. Mas, quando temos uma boa atitude, deixamos o passar. Então, vamos manter-nos no agora, continuar do agora. Essa é a meta para ter uma conexão nova, novos relacionamentos. Por que, Titi, algumas pessoas não conseguem soltar o passado? E ela fica pensando como que eles lembram de tudo isso. Eu penso que é o sofrimento do karma, que eles estão fazendo eles mesmos sofrerem, lembrando de tudo aquilo que aconteceu, dando exemplos do passado. Se é necessário, fazemos isso, mas ficar se lembrando e lembrando outros do passado e nos soltar, é um tipo de punição, traz sofrimento. Eles têm que perceber isso.
E quando perceberem, através da lembrança de Baba, da lembrança vulcânica, então termine com isso. Solte e não segure nada. Algumas coisas incomodam a alma e afetam o seu poder de discernir. E também não há sentimentos de gratidão. Sim, verdade. Hoje, gratidão, tudo. E aí depois falar, vai ser muito bom se eu conseguir isso, mas nem agradeceu o anterior e fica querendo mais alguma coisa. E eu digo gratidão por tudo. E se também eu posso ser o que o pensamento é, eu vou dizer que vou agradecer a Baba, que eu poderia, por exemplo, que eu pude fazer a viagem para a Inglaterra. Alguém ligou pedindo que ela viesse. E perguntaram para ela se você consegue ir para a Inglaterra, por que você não pode vir aqui? Então eu fiquei olhando para a Baba. Então eu disse que iria, se esse é o serviço, vamos fazê-lo. É muito profundo o que você compartilhou. Você disse que não soltamos o passado porque não temos uma atitude de gratidão. Se tivermos essa atitude de gratidão, vamos soltar o passado. Porque trazemos as coisas para nós através da nossa atitude. E isso aconteceu de ser de uma alma. Ela sempre se lembra disso. Então falta fé, confiança naquilo que você tem agora. Você acredita que aquilo será melhor e melhor. E outra coisa que você está compartilhando é o karma. Eles não deixam o seu karma porque assim poderiam desfrutar da idade da confluência e podiam começar sendo gratos a desfrutar a idade da confluência. Ontem estávamos falando da idade de ouro e como gostaríamos de ouvir as suas experiências da idade de ouro, as suas visões da idade de ouro. Compartilhe conosco sobre relacionamentos. Você falou da natureza, dos pássaros, dos cantos e sobre os relacionamentos. Relacionamentos na idade de ouro. Falando de relacionamentos físicos agora. Lakshmi Narayana, tudo depende da pureza. All the relationship, like royal family, their purity. Todo o relacionamento da família real, a pureza. Os relacionamentos são baseados em pureza, como aqui olhamos Mama, Baba, as Dates. Foi a pureza que as fez serem descendentes e também uma próxima da outra. Eu era muito próxima à Mama e a Baba também, claro. Mas eu percebo hoje que porque eu tive esse papel para desempenhar, eu era próxima deles. E era próxima deles baseada na pureza. Por isso havia esse papel. Eu quero permanecer próxima das almas ancestrais, quero estar com elas, então vamos copiá-las. Não, vamos aumentar a pureza. E qualquer interesse, qualquer relacionamento que tivermos, haverá muito respeito. A comunicação, integração é através dos olhos. Quando sorriam, quando se olham, o respeito que recebem através dos olhos. Tudo estará acontecendo na consciência de alma através dos olhos.
with a smile. Anything they do, Lord, sorrindo. their face. Tudo que estiverem fazendo será através das faces. It is more subtle, angelic, É mais sutil, angélico do que a fala, through the eyes. That's a what comunicação através dos olhos. I now was remembering also Baba and Eu Mama. também estava lembrando de Mama e Baba, Like they will come quando eles se encontraram a primeira vez, enters and Mama is already sitting. na primeira vez do dia. It's like they Eles se olham, Mama senta-se, eles compartilham disso de uma forma muito pura. É uma maneira de se comunicar. E mesmo na vida lóquica, quando quando as almas são próximas, se entende o sinal dos olhos, um entende o sinal dos olhos do outro. Não é necessário falar nada. Na idade da confluência, podemos fazer isso, tentar perceber através dos olhos o que o outro quer dizer. Às vezes não se entende, mas deve haver tal pureza através dos olhos, e aí o entendimento acontece, e a tarefa também acontece. Não precisa falar muita coisa. Muito bom, muito bonito. Você se viu na Idade de Ouro? Quantas visões você teve? Foram muitas? Yes, Eu everything. devo dizer tudo de mim? Sim, queremos ouvir tudo de você. Às vezes eu observo a minha natureza da maneira que eu quero fazer. Eu não gosto de estar na frente, mas sou sempre colocada na frente. Mas eu fico muito bem num cantinho mais atrás, mais do que ficar na frente. Então eu penso que eu acesso que talvez eu possa ser um rei ou uma rainha na Idade de Ouro. Isso é o que eu percebo, que eu tenho ambas as capacidades, como um rei de governar, mas também como a rainha, para estar governando por trás. Existe um dito que o reino está na mão do rei, mas o poder principal da rainha por trás de tudo. E aqueles que têm que ir, vão. As pessoas têm muita ambição de controlar, e eu não tenho isso. Mesmo que eu tenha que fazer algo assim, eu posso dizer, tá bem, você faz, mas internamente eu sei o que tem que ser feito. E eles têm que fazer de acordo. Então é muito interessante. Então, como você se sente? Como é a sua personalidade? Se você se sente confortável? Quando você precisa estar na frente, deve estar na frente. Então, fico equilibrando a minha personalidade quando é necessária para estar na frente. Então, se você sabe tudo, você pode também ficar para trás. Então, pode-se ser o rei ou a rainha. E como você tem as visões da Idade de Ouro? Eu não só quero ter visões, eu quero criar onde vamos viver juntos como o paraíso. Não sei se podemos experimentar o reino de Deus, a família de Deus. Eu não sei se seremos capazes de criar isso na Idade de Ouro.
Na confluência deve haver o sentimento de uma família, de uma águia, um Shirimati, uma natureza. Reconhecer o papel de cada um que é diferente, dar muito suporte um para o outro. Isso é o que eu sinto. Eu quero ver a Idade de Ouro aqui mesmo. Isso é muito bom. Right, right. That is why I was telling when I was in Peaceful Age that Quando eu estava em Peace I Village, know differences, but that's temporary. So there will always be difference. But if we can all spiritually se podemos espiritualmente permanecer no mesmo nível, ouvir cada mule, assimilar a mule, mesmo sendo cada um de um jeito. Porque tudo será baseado no nosso estágio espiritual, no centro, no país. Vamos espiritualmente crescer de tal forma que nossos relacionamentos sempre existem. E então, consertamos alguma coisa, então aparecem as diferenças novamente. Mas existem os valores intrínsecos. Because in India that's what used to happen. Nos relacionamentos é muito importante crescer espiritualmente juntos. Sempre sentávamos com Dade para ter uma conversa espiritual, falávamos de Baba, falávamos de intimidades nesses relacionamentos, de acordo com o yoga. E tanta energia vai para os departamentos, entre os departamentos. Espiritualmente nos tornamos cada vez mais conectados e todos os departamentos funcionam de acordo, porque todos se comunicam nesse nível. Então, na Idade de Ouro, porque os relacionamentos são bons? Porque a família real terá maneiras reais de conversar, de comunicar, tudo será real. Temos que criar essa personalidade agora, essa realeza espiritual, a realeza da pureza. E Baba fala sobre tudo isso. Tudo isso está na nossa personalidade. Os nossos relacionamentos serão baseados em sinais e as diferenças serão apreciadas. E não haverá insegurança por nada, certo? E se eu fizer algo, o outro pode fazer, e o outro vai dizer tem mais para fazer, tá tudo certo. Existe algo que se diz no cristianismo, que uma família que cresce junto, fica junto. No conflict. Just listen to the Murli together, talk about Então, vou dizer que se ouvirmos as mulheres juntas, conversarmos sobre as mulheres, não haverá conflito. Mesmo que você não possa vir ao centro, porque não está perto, você pode ouvir a mulher, mas da forma precisa, com a sua roupa, com a sua medalha. Mas estar na aula é diferente. Isso é muito profundo, Didi. O que se pode fazer quando se fala para os Brahmis o que se deve fazer? É que são todos numéricos, isso não fazem. Baba dizia que eram numéricos, nós temos que aceitar. Temos que ser observadores de todos os atores. Não podemos mudar nenhum papel, mas você pode observar e ser um bom exemplo na frente deles.
Isso é o que se pode fazer. So, Don't worry about others. Right? Não se preocupe com os outros, sem we are still preocupações. interested in your Eu golden ainda experience. So estou interessada when was the first time you nas had an nas experience? suas experiências. Quando você encontrou o Baba a primeira vez, qual foi a sua experiência da Idade de Ouro? Uma coisa é ter visões. Desde o início, toda energia, a atmosfera de amor, paz, de cuidado, da águia. Desde o início, eu senti como a Idade de Ouro. E o tolhe, como a comida era servida de forma muito real. No tempo de Brahmababa, tudo era tão preciso, tão real, perfeito. E era a Idade de Ouro. You must have had visions of the golden age, right? Você deve ter tido visões da Idade de Ouro. A Yagya é maravilhosa, mas o que será bonito na Idade de Ouro? A natureza, a atmosfera, os relacionamentos, a rotina do dia. Eu descrevi tudo, não? Sim. You described all four in the confluence age. If you one is to have vision, but unless Se we você feel quer ter uma what visão, golden age is mas like, I feel precisamos more, sentir I feel mais more de como será fulfilled and de dentro, como será a Idade de Ouro. what we can do. But Tendo a having visão, o que vision podemos what fazer? was in golden age, Pode-se ter a visão de como era feeling is very na Idade de Ouro. Mas eu sinto que o You're taking O sentimento é muito not just importante. physical level. E você está nos levando para um nível mais alto, não só da visão. hear in afternoon or evening some birds, À tarde, à noite, quando eu ouço os pássaros, that's how it will be in the golden age. eu digo, Early assim morning, será. we will wake up De with the manhã singing of cedo, the birds. assim será So na that's Idade how de you Ouro. kind of not only imagine, but you Eu não feel só imagino, mas eu experience sinto, whatever we eu have. experimento We have o que temos. you have a beautiful place. Você tem So um when lindo you hear lugar. something Então, quando nice, você waves ouve of the water, alguma you coisa feel golden age. bonita, as The ondas, nature a which is água, very você, soothing, very sweet a music. natureza é muito You doce, start thinking about a música é doce. Então, aí você começa a pensar when we sobre have a Idade de Ouro. relationship. Quando temos It's like relacionamentos going back, amorosos, where é everything como a Seems like Idade the de most Ouro. important thing in the confluence age. Penso que a mais Not to have importante na Idade da solipsistic confluência é não ter pensamentos relationships, otherwise this inúteis, stops mas at the come. ter bons Right, relacionamentos. relationships. E por não ter bons relacionamentos, pensamentos inúteis vêm. Eu tenho bons relacionamentos Right. com os outros e os outros comigo. Thank you so much, Steve. O que todos podem fazer. Om Shanti. Gratidão. Om Shanti, gratidão. Om Shanti. Om Shanti, Avyakti Parivar. Om Thank Shanti Avyakti Parivar. Gratidão, Gigi, Shirin Ben. very interesting. There is a higher level to think about it. Sim, é muito interessante. Tem Clarification. um nível mais elevado Now, para se tomorrow pensar. is Thursday, Gratidão. and I'm Ritu Amanhã é again, quinta-feira. and if I Então, am aqui está a Jornada Vyakti, speaking de to an 1969, angel. falando ao coração de um anjo. Om Shanti. Om This is Shanti. the 24th of May, Essa é a mulher de 24 de maio de 71, terminando com a oposição ao permanecer na sua posição. É um caminho fácil que você é capaz de se tornar real a partir de um segundo.
você encontrará um caminho tão fácil? Nunca, porque você se torna subserviente a Maya, porque vocês se esquecem de que são os filhos da autoridade todo-poderosa. Hoje em dia, mesmo aqueles que têm muito pouca autoridade, têm tanto orgulho e júbilo. Então, quanto orgulho e júbilo deve haver naqueles que têm autoridade todo-poderosa? Os estudiosos e etc., que se consideram as autoridades das Escrituras, também permanecem em tanto orgulho e júbilo, e também têm muita fé no falso conhecimento. Eles não sabem quem relatou as Escrituras ou quem viu algo que é mencionado nas Escrituras. Apesar disso, por se considerarem autoridades das Escrituras, nunca aceitam a derrota. Você tem a maior autoridade de todas. Se você for na frente de qualquer outro com tal autoridade, todos eles abaixarão suas cabeças. Você não precisa se curvar. Portanto, sempre mantenha sua autoridade consigo mesmo. Vocês são aqueles que farão o mundo se curvar. Aqueles que fazem o mundo se curvar, não se curvam diante de ninguém. Com o orgulho e o júbilo dessa autoridade, você é capaz de trazer benefício a todas as almas. Nunca esqueça de tal orgulho e júbilo. Ao ficar livre de cometer erros e do esquecimento por um longo período de tempo, você reivindicará a fortuna do reino. Por um longo período de tempo. Se você permanecer nesse júbilo por um período temporário, também reivindicará a fortuna do reino por um período temporário. Você veio aqui para reivindicar a fortuna para sempre, não por um período temporário. Simplesmente lembre-se de duas coisas simultaneamente. É apenas um aspecto, mas as palavras são diferentes. Qual é a coisa mais fácil de tudo que é ensinada a você em apenas duas palavras? Ao se lembrar de tais pares de palavras, seu estágio nunca pode oscilar. Se você se lembrar de Alfa e do reino, seu estágio nunca oscilará. É simples lembrar duas palavras. Se você disser a uma criança ignorante, desculpa, se você disser a uma criança para se lembrar de alfa e beta, ela se esqueceria disso. Então, você pode dominar as autoridades todo-poderosas esquecendo? Será que eu, essa autoridade todo-poderosa, esqueço o alfa e beta? Ao falar consigo mesmo dessa maneira, você se conscientizará do poder que perdeu. Em primeiro lugar, pense nisso e depois fale sobre isso. Tudo que é batido é fácil de... Tudo que é revolvimento é fácil de falar. Portanto, continue a revolver e a falar sobre essas coisas. Aqueles que não sabem revolver não podem passar pela fase de ficar imerso no amor, de ficar perdido em amor. Amanhã tem continuação. Om Shanti. Transform the atmosphere Transforme a atmosfera com yoga vulcânico.
Tapasya, ou com Tapasya do yoga vulcânico. Imbibe the power to pack up. Assimile o poder de empacotar. In order to have volcanic remembrance, both your mind and intellect need to have Para a a lembrança vulcânica, tanto sua mente como seu intelecto precisam ter um freio poderoso e também o poder de conduzir. By doing this, the power and energy Ao are fazer isso, o poder e a energia do intelecto não são desperdiçados, mas acumulados. the more you accumulate this power, Quanto mais você acumular esse poder, mais os poderes de discernir e decidir aumentarão. For this, stop the expansion Para of thought. isso, pare a expansão dos pensamentos, Imbibe ou seja, assimile o poder de empacotar. ज्वालामुखी